Boa noite, igreja. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos. Você que nos visita, seja bem-vindo a esse lugar. É um prazer de verdade ter você aqui conosco, cultuando ao Senhor como igreja. Seja muito bem-vindo. Você que nos assiste pela live também, fique à vontade. Nós estamos aqui unicamente para adorar o Senhor, para louvar aquele que é digno de receber a honra e a glória nesse lugar. As crianças vão sair para o culto. Crianças de 1 a 9 anos já podem acompanhar a tia da salinha. Elas irão para o culto delas, onde elas vão ouvir o evangelho na linguagem delas. E se você precisar sair para amamentar seu bebê, você tem uma criança e precisar de cuidados específicos, a sala número 1 é uma sala preparada para você ficar lá. Está passando live, tem um ar-condicionado. Se você precisar de ajuda, você pode falar com a Cristiane, que está na porta ali. Ela pode te ajudar, tá bom? Você pode ficar à vontade no nosso meio. Queridos, antes de mais nada, quero pedir desculpa pela minha voz. Eu estou muito rouco. Peguei um resfriado fortíssimo esse fim de semana. Então, umas tosses vão vir aí, de repente o nariz correndo, mas não se importa com isso. A vontade de pregar é pregar deitado. Mas o corpo está todo dolorido. Mas pela graça de Deus, nós estamos aqui hoje, amém? Então, perdão por isso. Mas nós estamos numa série de pregação sobre vivificados. Nós estamos tendo vários sermões sobre isso. E eu creio que, assim como no meu coração está ardendo um desejo, eu espero que no seu coração também esteja desse desejo, nós experimentarmos um avivamento do Senhor. Amém? Nós ouvimos falar sobre avivamento em toda a história da igreja. Nós cremos que nesse tempo o Senhor pode avivar a sua igreja novamente. Nós cremos que Ele vai fazer isso. Mas não somente como igreja do Calvário, como igreja por si só, nós queremos experimentar também um avivamento pessoal. Você crê que você pode viver algo do Senhor? Que você pode ser vivificado em nome de Jesus? Nosso desejo é que até o fim, ou em qualquer momento, nós possamos experimentar isso em nome de Jesus. Então o tema da nossa série é Vivificados. E o tema da pregação de hoje é Deus nos responde. Eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Isaías 57. Nesse primeiro momento nós vamos ler o versículo 51 até o versículo 13. Nós vamos ler a palavra do Senhor e, na medida que nós estivermos pregando aqui, fique com a sua Bíblia acessível, porque nós vamos voltar algumas vezes no texto. Isaías, capítulo 57, versículo de 1 até o versículo 13, diz assim a palavra do nosso Deus. Perece o justo, e não há quem considere isto em seu coração. E os homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Entrará em paz, descansarão nas suas camas, os que o virem andando na sua retidão. Mas chegai-vos aqui, vós filhos da goureira, descendência adúltera e da prostituição, de quem fazes o vosso passatempo? Contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Porventura não sois filhos da transgressão, descendência da falsidade? Que vos inflamais com os deuses debaixo de toda a árvore verde, e sacrificais os filhos dos ribeiros nas fendas dos penhascos? Nas pedras lisas dos ribeiros está a tua parte. Estas são a sua sorte. Sobre elas também derramaste a tua libação. Eles ofereceste ofertas. Contentar-me-ia eu com essas coisas? Sobre o monte alto e levantado pões tua cama, e lá subiste para oferecer sacrifícios. E detrás das portas e dos umbrais puseste o teu memorial, pois te descobriste a outros que não a mim, e subiste, alargaste a tua cama, e fizeste aliança com alguns deles. Amaste a sua cama, onde quer que a viste, e foste ao rei com óleo, e multiplicaste os teus perfumes, e enviaste os teus embaixadores para longe, e te abateste até o inferno. Na tua comprida viagem te cansaste, porém não disseste:
não há esperança. Achaste novo vigor na tua mão, por isso não adoeceste. Mas de quem tivesses receio ou temor para que mentisses e não te lembrasses de mim, nem no teu coração me pusesses. Não é porventura porque eu me calei, e isso há muito tempo, e não temes? Eu publicarei a tua justiça e as tuas obras, que não te aproveitarão. Quando clamares, livrem-te os ídolos que ajuntaste, mas o vento a todos levará, e um sopro os arrebatará. Mas o que confia em mim possuirá a terra e herdará o Monte Santo. Amém, irmãos? Você já viveu a experiência de você falar com o Senhor, de você orar a Deus e Deus não te responder? Você já passou pela experiência de você pedir ao Senhor por mais vida espiritual? E você já fez orações, e você já fez jejum, e buscava, e você tinha algo a pedir ao Senhor, e você precisava da resposta de naquele momento, e você talvez viveu o seu momento mais espiritual, mas Deus não te respondeu. Já passou por isso? Em que você experimenta o silêncio de Deus, em que você está de maneira religiosa fazendo muitas coisas, que qualquer um que olhasse para você, qualquer um olhasse para você passando na rua e falava, eis um cristão. Qualquer um que olhasse para você no seu comportamento, no que você está fazendo, diria, aí é um cristão. Mas por mais que você fizesse o que você está fazendo ou faz agora, Deus permanece em silêncio. Você já passou por isso? É exatamente isso que o povo de Israel, o povo de Deus estava vivendo. O relato aqui de Isaías é exatamente isso que estava acontecendo com aquele povo. E no versículo 11 desse texto que nós lemos, o Senhor fala que ele se calou. O Senhor se calou de falar e responder àquele povo. Na leitura desse texto nós vimos o porquê. Deus está fazendo uma acusação de idolatria ao povo dele. O povo de Israel, o povo de Deus, estava sendo acusado pelo próprio Deus, através do profeta Isaías, de idolatria. E obviamente, se você é alguém que lê a palavra, se você é alguém que está vindo na IBD, um cristão já há um tempo, você vê na Bíblia várias vezes que não é a primeira vez que o povo está sendo acusado de idolatria. Nós lembramos bem da passagem de Moisés, quando ele desce com os mandamentos do Senhor, e o povo já estava lá fazendo o quê? Um bezerro de ouro, adorando outros deuses. E se você lembra de Juízes, o povo caindo em idolatria, e a história que se repetia várias vezes, existem vários momentos na palavra de Deus, onde o povo estava caindo em idolatria, caindo no pecado de adorar outros deuses, se afiliar às outras nações. Isso era constante na história do povo de Deus. Mas se nós olharmos mais profundo, nós temos a idolatria, mas Deus está sendo mais específico com o povo dele. Há um pecado específico na idolatria, e que ele está acusando o povo de prostituição. Deus está acusando o povo dele de prostituição. Ele está dizendo que o povo sobe aos lugares altos e alarga a cama. Ele vai até reis. E aqui ele está apontando para o rei de Amoloque, que fazia sacrifícios às crianças e outras coisas. Deus está fazendo comparativos com o seu povo, porque o povo abandonava o Senhor e adorava outros deuses e não se lembrava do Senhor. E no início do texto, ele fala que o justo perece. Perece o justo e o povo não se importa. O povo estava tão imerso no pecado e idolatria, nos seus próprios prazeres e pecados, que aquele que é justo, aquele que amava a lei do Senhor, aquele que amava a aliança que o Senhor fez com o seu povo, aquela pessoa justa era indiferente quando morria. Eles estavam morrendo e o povo era indiferente. Já não havia prazer na lei do Senhor.
já não se deleitavam mais do Senhor, ao ponto de uma mínima faísca de justiça e de amor à aliança era perdido. Eles estavam sendo mortos. Estavam sendo abandonados. Prostituição, queridos. Prostituição é o que Deus está falando daquele povo. Eles amavam se deitar com outras nações. Amavam se deitar com outros deuses, abandonando o Senhor. E é esse tipo de linguagem que Deus está usando para esse povo. Vocês são da geração adúltera, da feitiçaria, da prostituição. E ele começa a desenvolver uma acusação aqui, dessa maneira, para aquele povo. Também não é a primeira vez que Deus faz isso. Se nós olharmos lá em Ezequiel capítulo 16, o Senhor vai comparar Israel a uma mulher. Ele vai narrando uma história muito interessante. Ele diz assim: quando você nasceu, não havia quem limpasse você. Não havia quem passasse água em você. Você foi rejeitada. E então eu passando, aqui Deus falando para aquele povo, eu passando te vi, jogada, abandonada. Então eu peguei você, lavei você, tirei o sangue, e você cresceu. Você teve seios e cabelos longos. Eu te perfumei. Eu te coloquei joias e belos vestidos. E você foi formosa. E todas as nações passavam e te admiravam porque você era muito formosa, era perfeita. E mais pra frente, na continuação do texto, você vai falar assim: mas você confiou demais na sua formosura. E começou a se deitar com outros homens. Começou a se deleitar com outros homens. E você começou a pegar do meu ouro, do meu mel, da minha prata, e começou a usar para prazeres próprios. Israel estava se prostituindo com outras nações, abandonando o Senhor, abandonando o Criador. Era esse tipo de linguagem que o Senhor estava usando. Prostituição, povo de Israel. E ele vai mais fundo, ele vai desenvolvendo e acusando o povo de prostituição. Porque, queridos, prostituição para Deus é quando você pega tudo aquilo que é dele e usa para si próprio. Porque talvez você esteja pensando: Alan, eu sou pecador, mas prostituição não é meu pecado, não. O que você faz com o tempo que Deus te deu? O que você faz com o recurso que Deus te deu? O que você faz com a família que Deus te deu? Com os dons e talentos que Deus derramou sobre a sua vida? Seja sincera, meu irmão, você tem usado aquilo que Deus te deu para Deus, para honrar a Deus, para a glória dele, ou para os seus próprios prazeres? Se a sua resposta é a segunda, então você está sendo acusado hoje de prostituição. Hoje, o Senhor te acusa de prostituição, assim como ele acusava o povo dele. Hoje o povo de Deus está no mesmo pecado do povo de Israel. O povo dele continua se prostituindo, continua sendo idólatra, continua se prostituindo com outras coisas, usando aquilo que Deus te deu, os recursos, as bênçãos que é para a glória dele, usando para si mesmo. Deus nos chama de prostitutos. Nós caímos em prostituição diante do Senhor. Deus não somente acusa o povo dele, bíblico de Israel, ele está acusando a sua igreja hoje. E é diante desse cenário que Deus está falando: o meu povo me trocou por outros prazeres, o meu povo está dando glória a outros deuses, a si mesmo. Então eu me calei. E ele fala no versículo 13: quando vocês precisarem clamarem, quando vocês precisarem se livrarem, vá lá e clama os seus ídolos para ele livrar vocês. Vá lá e clama os seus deuses. Você sabe o que é pior? É que nós fazemos isso. Nós fazemos exatamente isso. Parece uma ironia de Deus, talvez seja para ser irônico mesmo. O pior é que a gente faz isso. Quando a coisa aperta, você vai buscar primeiro os seus recursos. Você vai buscar primeiro as soluções humanas. E por último, quem sabe, você vai consultar Deus.
Por último momento, você vai pedir socorro, Senhor, já afinal de contas, esgotei os meus recursos, tudo que eu podia fazer, todos os meus sacrifícios, não é isso? Porque está sempre o controle na mão. Mas se nós olharmos um pouco mais profundo, o Senhor estava acusando o povo de idolatria, o Senhor estava acusando o povo de prostituição, mas há algo mais profundo, que é o ego. O egocentrismo. Porque afinal de contas, tudo que o povo estava buscando naquele momento, os prazeres, a idolatria, tudo é voltado para si mesmo. Eles não estavam preocupados com Deus, eles não estavam preocupados com o profeta, com o próximo, eles estavam preocupados consigo mesmo. É sempre uma busca por satisfação pessoal. Então, meu querido, se você está hoje vivendo nesse contexto, essa prostituição, sendo acusado de idolatria, no fim das contas, você só está preocupado consigo mesmo. Eu só estou preocupado comigo mesmo. Tudo é voltado para mim. Tudo é voltado para o meu prazer. Tudo que eu faço, todos os meus recursos é para mim mesmo. E se nós olharmos a nossa realidade hoje, se nós abrirmos o Instagram ou o YouTube, as redes sociais, essas coisas têm nos moldado. Essa cultura do cuidado com o próprio eu tem moldado a nossa mentalidade. Se você abre hoje o seu celular, você vai ver lá 5 passos para você enriquecer mais, para você ser um cristão melhor, você tem que alcançar o físico melhor. E é a geração que mais busca as academias, não tem problema nenhum com isso, não é sobre isso que eu estou falando. Mas está sempre centrado em si mesmo. As roupas, as marcas, o que eu como, o que eu deixo de comer, o que eu deixo de fazer, é voltado para si, nunca para o cuidado do outro. E daí vem as frases das pessoas tóxicas que você tem que abandonar, as relações, quando na verdade Jesus veio até nós e andou com as pessoas mais tóxicas desse mundo. Mas nós estamos sendo ensinados e moldados a abandonar essas pessoas. Se preocupa com si mesmo. Olhe para si mesmo, se ame mais. Quantos aqui lembram no filme Titanic? Todo mundo? Amém? Amém. Se eu falar então não é spoiler, né? Puxa. Quem não viu, pelo menos ouviu falar do Titanic. É um filme bastante antigo, ele é baseado, claro, em fatos reais, do navio, grande navio. O navio foi afundado porque bateu no iceberg. E quando o navio está afundando, os marinheiros eles correm para poder amar o bote salva-vidas e colocar. E aí vem a famosa frase: crianças e mulheres primeiro. E naquele correria dos homens e dos marinheiros colocando as crianças no barco e as mulheres, existem alguns relatos. Um homem chamado John Jacob, ele corre para colocar a mulher dele, as crianças, e ele fala para ser lembrado que nenhuma mulher, nenhuma criança ficaria de fora. Outro homem também relatou que: contem para minha esposa o que foi feito aqui. Eu ficarei até a morte, para que cada mulher e cada criança fique nesse barco. E esses 2 homens que citei agora eram homens de valor, de riqueza mesmo. Eram homens ricos. Naquele momento à espera da morte, onde estavam pessoas sendo salvas, outras esperando a morte chegar, os que estavam ali, aqueles homens, as classes foram unidas ali, ricos e pobres, lutando pela mesma causa. Mas o que é interessante, se você olhar no filme, essa cena não aparece, essa frase nem existe. Porque quando os cineastas foram fazer isso, quando eles estavam escrevendo o roteiro, eles tiraram esse relato. Eles falaram: esse povo de hoje não vai acreditar nisso. O povo não vai acreditar que pessoas se doaram. Homens ricos se colocaram atrás das crianças e mulheres. Isso não vai colar. E o pior é que é verdade. Acho que isso não colaria nos dias de hoje. Porque nós temos dificuldade em acreditar nisso. Nós temos dificuldade em nos colocarmos abaixo do outro.
em dizer o outro vai à frente. Essa é a realidade do povo de Deus. Essa é a nossa realidade, queridos. Abra sua Bíblia lá em Isaías ainda, capítulo 58. Nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 5. Isaías 58, versículos 1 a 5. Nós vamos ver agora um questionamento do povo de Israel. Por um lado, nós temos Deus acusando o povo de idolatria, de prostituição, do ego. Nós temos um povo que questiona Deus agora. Olha o que diz. Inicia Deus falando com o profeta e logo em seguida o relato do povo. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia. Tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-se pelos direitos de justiça e têm prazer em se achegarem a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Olha só o que o povo está dizendo. Olha só, Deus, nós estamos jejuando, nós estamos fazendo nossas práticas religiosas, nós estamos orando, nós estamos subindo ao monte, nós somos um povo dizimista. Porque nós estamos afligindo a nossa alma e o Senhor não sabe? O Senhor não vê? O que mais eu tenho que fazer para chamar a sua atenção? Ei, Deus! Se você nunca fez esse tipo de oração, você está vendo o cristiano errado. Eu já fiz essa oração. Essa é a oração do inferno, de colocar Deus na parede, achando que eu posso fazer alguma coisa. De achar que eu posso exigir alguma coisa do Senhor. Era isso que o povo estava fazendo. O povo estava orando, estava jejuando, estava vivendo a sua prática religiosa, estava vindo aqui no culto, na igreja do Calvário, sentadinho, bonitinho aqui como com você, e acha que pode colocar Deus na parede. O que mais Deus quer de mim? Eu quero resposta. Vai continuar calado? Vai continuar virando sua face, tampando os seus ouvidos? O Senhor está vendo a minha necessidade aqui, Senhor? Na continuação do texto, no versículo 3 ainda, olha a acusação do Senhor. Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo, não jejueis como hoje, para ouvir a vossa voz do alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça para o junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu isso juízo e dia aprazível ao Senhor? Olha a acusação que o Senhor está fazendo. Vocês estão dizendo que vocês estão orando, estão jejuando? Esse jejum que vocês estão fazendo é para contenda, é para injustiça. Naquele tempo, se você tivesse uma causa na justiça e você fizesse um suborno para o juiz, ele aceitaria. A justiça dos homens estava corrompida, já não havia mais uma justiça do Senhor presente na vida dos homens. O povo estava totalmente corrompido com as suas práticas idólatras. O coração daquele povo estava tomado. As práticas de jejum eram para o seu próprio contentamento, era para a sua própria felicidade. Já não havia mais uma preocupação com aquilo que o Senhor estava preocupado. O prazer não estava mais na lei do Senhor, mas no seu próprio prazer. Lembra do egoísmo? Lembra do ego inflamado? É isso que o povo estava buscando. Até com o jejum que se buscava, até com as práticas religiosas, era sempre para o bel prazer, era sempre para si mesmo, voltava para si mesmo. Era uma barganha, talvez, de buscar a resposta do Senhor. Era uma barganha para parecer mais religioso, talvez. E quantas vezes nós somos assim, meus irmãos?
Estamos buscando o Senhor, estamos fazendo nossas práticas religiosas. Umas tentativas mais santas, um esforço, sabe? Uma força que faz. E aí, Deus vai me ver, né? Deus vai fazer eu fazendo, eu vou fazer a campanha, eu vou fazer isso, aquilo. E perceba que o problema não está no que nós fazemos, mas na intenção que nós estamos fazendo. Porque afinal de contas, as práticas de oração, jejum, é claro que a gente tem que fazer isso. Nós somos cristãos, amém? São práticas que nós temos. Mas o coração desse povo não estava voltado para o Senhor. Havia orgulho naquele povo. Uma soberba. Quem sabe o seu coração também está assim hoje. Quem sabe você está passando por esse momento de você fazer coisas para Deus. De você tentar orar ao máximo e parece que Deus está em silêncio. E você entra numa briga com o Senhor. Até quando, Senhor, você vai permanecer nesse silêncio? Até quando eu vou fazer o que eu tenho que fazer aqui? Eu estou cansando, hein, Deus? Percebe como deixa de ser uma prática de relacionamento, de amor, para se tornar uma prática de religiosidade, onde Deus precisa me dar porque eu estou dando primeiro para Ele. Eu estou fazendo algo, então Ele tem que retornar para mim. Será que quando nós fazemos o que fazemos aqui, será que quando nós estamos na nossa vida devocional, quando nós estamos nas nossas práticas cristãs, nossa vida devocional com o Senhor, será que se Deus ficar em silêncio, nós iremos permanecer? Será que essa vida de relacionamento com o Senhor, se Ele resolver ficar em silêncio, será que nós iremos permanecer com o Senhor? Ou nós iremos ceder? Porque eu exijo um retorno do Senhor. A prática daquele povo de jejum era obras mais. Como nós estamos chegando diante do Senhor, meus irmãos? Como nós estamos nos apresentando diante do Senhor com as nossas práticas religiosas? Volta no capítulo 57, versículo 14, para nós finalizarmos esse capítulo, do 14 até o versículo 21. Olha o que diz o Senhor. E disse esse aqui é o Senhor dizendo: aplanai a estrada, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Porque não contenderei para sempre, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se desfaleceria, e as almas que eu fiz. Pela iniquidade da sua avareza me indignei e o feri, escondi-me, indignei-me, contudo, rebelde, segui o caminho do seu coração. Eu vejo os seus caminhos e o sararei, eu guiarei, e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos seus pranteadores. Eu crio os frutos dos lábios, paz para os que estão longe, e para o que está perto, diz o Senhor, eu o sararei. Mas os ímpios são como um mar bravo, porque não se pode aquietar, e as suas águas lançam de si lama e lodo. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. A primeira coisa que nós podemos observar nesse texto é que quando nós estamos nesse momento buscando para o avivamento, amém, irmãos? Nós estamos nessa série de pregação, nós estamos querendo ser vivificados, nós estamos identificando nossos pecados, e aqui hoje nós estamos acusados também de idolatria diante do Senhor. E aí a pergunta que fica: o que nós podemos fazer diante disso? O que nós podemos fazer diante desse Deus que está nos acusando? A primeira coisa que acontece é o próprio Deus falando: aplanai, porque eu limpo os caminhos, porque eu vou vir. No versículo 14,
Preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, porque eu estou vindo. A primeira coisa que nós podemos observar é Deus fazendo algo. É Deus vindo e dizendo: preparai o caminho, tira os tropeços. Aqui o Senhor está dando uma ordem. Perceba, é uma ordem vinda do Senhor. Quem vai fazer isso? São os homens? São os anjos? O texto não diz quem está fazendo, sabe por quê? Porque não importa. Quando o Senhor resolve vir, quando Ele resolve vir à terra e limpar os caminhos, nada pode impedir o agir de Deus. Você não entendeu? Nada pode parar o agir de Deus. O Senhor, quando Ele vem, Ele fala: prepara o caminho do meu povo, porque eu vou preparar um lugar de paz. Eu vou limpar as arestas. Não importa de onde vai vir, quem vai obedecer a ordem, vai acontecer na terra. Ele virá com poder e glória, trazendo avivamento ao seu povo. Independente de nós, queridos. Quando o Senhor resolve salvar o seu povo, a obra é dele. É Ele que livra os ídolos do nosso coração. É Ele que faz isso. Então o primeiro passo que nós precisamos entender é que o mais interessado em salvar o povo é Ele. Porque se dependesse de mim, de nós estávamos perdidos. Então o Senhor, há um desejo ardente no coração de Deus por vir e fazer o que Ele tem que fazer. A obra é dele, meus irmãos. Então é Ele que vai fazer. Outra coisa interessante é que Ele diz: Ele habita nos lugares altos, mas também habita com os contritos de coração. E aqui está o segredo para nós, irmãos. O Senhor se derrama e o Senhor responde àquele que é contrito e humilde de coração. Aquele que não tem uma visão egoísta sobre si mesmo. Aquele que é humilde. Aquele que é manso de coração. Aquele que tem um coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeita. O Senhor não resiste a um coração verdadeiramente quebrantado, queridos. A nossa dificuldade é muito grande. Porque, como eu falei nisso, nós somos tentados e levados a realmente a viver para si mesmos. Há uma dificuldade enorme em nossos corações a nos abandonarmos. Abandonar a si mesmo. E viver em prol do outro. E viver em prol do Senhor. Mas o Senhor está dizendo que Ele virá. É uma obra dele. Mas Ele habita também com os corações quebrantados e contritos. Ele está nos lugares altos? Sim. Ele está nas montanhas, nos lugares altos, nas regiões celestiais? Sim. Mas Ele também está com aquele que tem um coração quebrantado. Ele responde a orações desse povo. Sabe aquela pessoa que as orações são ouvidas no céu? Sabe aquelas pessoas em que o inferno conhece o nome dela? Possivelmente você não conhece ela. Possivelmente as redes sociais não conhecem essa pessoa. Mas naquele quarto, aquela pessoa, ela passa momentos e horas de oração. Joelhos calejados. Está jejuando, está orando. Mas não tem luz, não tem foco sobre ela. Tudo que ela quer é o Senhor. Ela reconhece o nível de pecado. O nível do quão pecadora ela é. Do quão carente da graça ela é. E ela fala: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso. Não é o Senhor que precisa da sua oração, meu querido. Deus realmente Ele não é Zeus que precisa das orações para que fique forte. É você que precisa orar. É você que precisa jejuar. É você que precisa ler a palavra. É você que precisa. Uma pessoa assim, uma pessoa desse nível, com o coração quebrantado e contrito, é esse tipo de oração que o Senhor ouve. Voltando para o capítulo 58, versículo 6, até o versículo 14. 58, do 6 a 14, diz assim a palavra de Deus.
Porventura, não é este jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças das ataduras o jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados? E quando vires nu, o cubras e não te escondas a tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, e estender do dedo, e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procedem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das rotunas, e restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e ao santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. O que nós podemos fazer então, meus irmãos? Reconheça a sua miséria e dependência do Senhor. É um momento e uma noite de nós abatermos nosso espírito. O ego de acharmos que somos alguma coisa. Ou então que não somos nada diante do Senhor, no sentido de, a graça, Ele não pode nem me salvar, sou muito pecador. O pecado é tão grande que a graça é pequena. Abandone. Se coloque diante do Senhor. Portanto, ao aproximar-se do quebrantado, Deus é enaltecido. Ele entende como somos frágeis, mas se é assim, por que Ele não concede avivamento sempre que o seu povo clama por isso? Uma pergunta para nós. Você e eu podemos buscá-lo com profunda sinceridade, mas Deus parece inflexível, silencioso, remoto. E por quê? A humildade que Ele exige é tão complexa? Isaías nos mostra no capítulo 58 a corajosa prática da verdadeira humildade. É mais investigativo do que poderíamos sequer cogitar. A humildade é mais do que um espasmo esporádico. Não é um momento. Não é um espasmo. Ou um remorso de palavras autodepreciativas. Sabe, quando você está naquele momento ali, você começa a se autodepreciar, eu sou miserável mesmo. E você tem aquele momento. Não é um momento que Isaías está falando. Reparem isso. Isaías não está apontando um momento grande da sua vida, mas ele está apontando para algo, é um estilo de vida marcado de um autoesquecimento. Isso é totalmente diferente. Nós estamos acostumados a grandes movimentos, a grandes sensações. E talvez se nós aqui hoje tivemos um grande momento de pregação, de louvor, e você for impactado, e amém por isso, e você pode se derramar e falar, caramba, realmente eu sou essa pessoa. Caramba, realmente, eu me prostituo. Eu sou idólatra. Eu só penso em mim mesmo. E você reconhece tudo isso, e você fica se autodepreciando, mas se isso não tocar a realidade do seu dia a dia, você não foi vivificado.
Isso não mudou você. O que ele está apontando é para um estilo marcado pelo autoesquecimento e por uma preocupação generosa com os outros. O convite do Senhor aqui é para nós nos arrependermos, mas não vivemos somente de momentos, mas isso precisa tocar amanhã na sua segunda-feira. E preciso tocar a sua quarta-feira. E assim por diante. Sabe aquele momento no trânsito? Ou no trabalho que estressante que você tem? Ou em casa com seus filhos, a turbulência que você passa? O convite do Senhor são os momentos ordinários da sua vida. Aonde ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo. Sabe a mãe que precisa trabalhar e fazer comida, trocar fora do bebê, e as contas estão para pagar? O marido desempregado, ou com muito trabalho, excesso de trabalho, que está cansado. O dinheiro que falta para consertar o carro, o filho precisa de uma roupa. E aqui são inúmeras as possibilidades, inúmeras realidades que nós temos aqui. São nesses momentos em que não tem uma música de fundo, em que não tem um louvor, ou alguém para te falar alguma coisa, em que você precisa experimentar a realidade do reino dos céus. Em que você precisa se auto-abandonar, esquecer de si mesmo e viver em prol do outro. Em colocar o outro à frente. São nas dificuldades do dia a dia. Mas eu quero te lembrar uma coisa, meu irmão. O Filho de Deus desceu ao nosso nível. Mas ele permaneceu humilde. O próprio Deus, ele pratica aquilo que ele ensina. O Deus das alturas ama as pessoas insignificantes. Ele não é inseguro e ganancioso como nós. Lá em João capítulo 17, Jesus está intercedendo pelo seu povo. Ele é humilde, ele é manso de coração. E ele é a nossa garantia de chegarmos ao Pai. E recebermos a promessa que é Cristo. E isso precisa estar bem claro nos nossos corações. Para nós chegarmos diante de Deus, nós estamos aqui falando sobre práticas comuns, práticas de oração, de jejum, práticas de todos os cristãos. Mas não se deixe enganar. Porque o único caminho, a forma de chegarmos ao Pai, é Jesus Cristo. Amém? O Evangelho não é sobre nós, não é sobre aquilo que nós fazemos, porque você pode fazer isso muito bem feito, ok? Você pode fazer isso muito bem feito. As práticas cristãs e religiosas, você pode ser verdadeiramente em seu coração, mas nem isso é suficiente para chegar ao Pai. Porque você só faz isso porque há alguém fazendo por você, que é Jesus Cristo, está à direita do Pai. Ele está intercedendo por nós. Jesus não está orando por si mesmo. Jesus, quando estava aqui conosco, ele estava orando por mim e por você. Ele estava orando pelos seus discípulos. Gastava tempo com isso. Não consigo mesmo. Ele continua intercedendo por nós. Então, se você consegue fazer o que você faz hoje, pela graça de Deus. Mas isso, meus irmãos, saber disso, compreendermos isso, pode gerar um sério perigo de descansarmos pecaminosamente. Eu conheço cristãos que, ao saber do Evangelho, se acomodam. Por quê? Eu não posso fazer nada. É Jesus, né? É confiar em Jesus, então ele está fazendo por mim. Se eu sou salvo, então... E descansam pecaminosamente nisso. Quando na verdade existe algo sobre cada um de nós que se chama responsabilidade. O ato de salvação vem do Senhor e somente dele, não há nada que você possa fazer. É Jesus Cristo que nos salva. E no momento que você é salvo, há um desejo gerado de Deus para nós,
para que nós busquemos a Ele em oração, em relacionamento, em comunhão, leitura da palavra, e práticas religiosas, práticas cristãs, jejum, e quantas forem, cultuar o Senhor, adoração, como estamos fazendo aqui. Isso vem desejo do Senhor, mas fazer isso é uma responsabilidade sobre nós. Não ache que porque você é salvo e é um cristão hoje, que você pode negociar essas práticas, que você pode descansar em não fazer isso, negligenciar talvez, e se tornar um cristão irresponsável. Primeiro de tudo, você precisa amar essas práticas, ao mesmo tempo que você não quer fazer, porque é antinatural. Nosso desejo é realmente não falar com o Senhor. Naturalmente, nós não queremos fazer isso. Nós não queremos dizimar, nós não queremos buscar, nós não queremos estar aqui. A sua vontade talvez é de ficar em casa fazendo o que você quer fazer por si mesmo. Porque naturalmente nós somos levados a viver para nós mesmos. Mas há um Espírito em nós que nos move em buscar ao Senhor. E Ele está nos movendo a buscar ao Senhor constantemente. E é uma briga do Espírito entre a carne constantemente em fazer o meu desejo e fazer a vontade do Senhor. Mas, meu irmão, o convite hoje do Senhor é você fazer guerra consigo mesmo. É você fazer guerra com o Senhor. É levantar um altar na sua casa de oração e falar: eu não vou desistir. Eu creio que o Senhor nesse último tempo está olhando para uma geração e buscando aqueles que irão permanecer com o Senhor. A pergunta que fica é: você vai permanecer? Ou você vai ceder aos seus prazeres e tentações? Eu sei que a vontade é grande, eu sei que o desejo é grande de se prostrar ao pecado, mas o Senhor está comigo e contigo, meu irmão. Ele prometeu que ficaria conosco até o fim dos tempos. Então, quando a tentação vier, quando essas coisas vierem, lembre-se do Senhor. Vale a pena permanecer, porque Ele está conosco. Não negligencie a responsabilidade que está sobre você. Quando o momento da fé for pequena, quando as coisas parecerem todas destruídas ao seu redor e ao seu lado, lembre-se do Senhor. Você precisa permanecer. Há momentos na vida cristã em que você talvez não vai ver o sobrenatural, não, meu irmão. Paulo foi um homem que viu pouco o sobrenatural de Deus, de maneira espiritual. Poucos viram. Há momentos da sua vida que você não vai ver. E aí é o momento que você vai agir por fé. Porque você sabe quem Deus é. E esse é o convite do Senhor, meu irmão. Cumprir nosso papel na missão do Reino de Deus nesse mundo. Como eu posso verificar em minha vida se eu sou vivificado? Louvar ao Senhor em comunidade é muito bom, mas os frutos de uma pessoa vivificada serão evidenciados nos dias mais ordinários da sua vida. São nos momentos simples ou turbulentos em que você perceberá que tomou outra atitude diferente do que era antes. Talvez você chegar a esse final da série de pregações e perguntar: será que eu fui vivificado? Como posso verificar isso? E como eu falei aqui, estarmos aqui é muito bom, mas é fácil ainda. Mas perceba na sua vida ordinária mudanças, pequenas atitudes que você não estava fazendo antes. Eu creio que em nome de Jesus isso já está acontecendo. À medida que nós estamos caminhando aqui, no aprendizado, na comunhão, pessoas estão sendo transformadas. Pessoas estão sendo restauradas. Quem brigava antes agora segura a língua. Quem devia agora está pagando. Não é isso? Quem tinha dificuldade em perdoar, vem chorando falar comigo: eu perdoei fulano de tal. Existem pequenas mudanças acontecendo na igreja do Calvário, e isso precisa ser glorificado, precisa ser louvado, comemorado, meus irmãos. Pequenas mudanças que às vezes nós não valorizamos. E isso são pessoas sendo vivificadas dia após dia. Então testemunhe isso, fale isso, compartilhe com o irmão do lado, compartilhe com o irmão do pequeno grupo, em nome de Jesus. Agora é um convite, oração e arrependimento. Sentimentos de gratidão começam a saltar no seu coração, e uma confiança diária na provisão de Deus
queima no coração, afirmando a certeza que você realmente não precisa estar ansioso com mais nada. Isso é outro fato sobre quem está sendo vivificado. Uma confiança na provisão do Senhor diariamente. Aonde você está sendo convidado a abandonar o ídolo do controle. De viver para si mesmo. De achar que as coisas estão nas suas mãos. Pessoas estão sendo vivificadas. Estão confiando na provisão de Deus. De que, como o pastor Alex costuma falar, Deus vai mandar os seus corvos. Ele vai mandar o alimento. Ele vai mandar a provisão. Da onde nós não imaginamos. Quantos querem viver isso? Digam amém. Eu quero viver isso também, meus irmãos. Você vai ter um tempo a pensar. Orar sobre isso. E coloque isso diante de Deus. Diga, Senhor, há muito tempo eu tenho entendido errado como me aproximar do Senhor, como me chegar a Ti. Mas nessa noite eu quero me arrepender. Me arrependo e eu quero ter um coração contrito e quebrantado diante do Senhor. Faça essa oração.